Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo. A gente vai conferir aqui as escalações de Vasco e Mirassol. O Vasco entra em campo hoje para enfrentar a equipe do Mirassol na estreia do Campeonato Brasileiro. Brasileirão esse ano diferente, né? Começando em janeiro. A gente geralmente nessa época do ano tá... Enfim, só começando a temporada, pensando em Campeonato Carioca, essas coisas, mas dessa vez tem Brasileirão rolando também. O Vasco estreia hoje contra a equipe do Mirassol. Nesse vídeo falaremos principalmente sobre Spinelli e Cuiabano. O Vasco avançando nessas duas contratações. Esses dois jogadores podem se tornar reforços do Vasco aí para 2026. Inclusive, hoje pode ter um desfecho aí positivo na situação do atacante argentino Cláudio Spinelli. A gente confere tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos aqui naquele pique direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. Se você ainda não está inscrito aqui no canal Machão da Gama, se inscreva, hein? A sua inscrição é muito importante. Todos os dias a gente fala sobre o Vasco aqui de forma rápida e direta, vídeos curtos, né? Para você não perder muito do seu tempo e ficar bem informado com tudo que você precisa saber sobre o nosso Vascão. A única coisa que eu te peço é a sua inscrição. Bom, vamos começar falando aqui sobre os dois possíveis reforços do Vasco aí para essa temporada de 2026. O Vasco que já anunciou algumas contratações, como o Inestrosa, como o Brenner, essas duas mais badaladas, né? Mas também já chegaram Johan Rojas, chegou também o Saldívia, né? Zagueiro. Enfim, e agora o Vasco tá perto de fechar com Spinelli e Cuiabano. E eu vou começar esse vídeo aqui falando sobre Cláudio Spinelli, atacante argentino que joga no Independiente del Valle. A informação do Globoesporte.com é que o Cláudio Spinelli atende às características buscadas pelo Vasco na montagem de elenco para a temporada de 2026. Na visão da diretoria vascaína, o argentino de 29 anos é capaz de brigar por todas as bolas e participar ativamente do jogo, mesmo sem a bola, com capacidade de pressionar e incomodar a defesa adversária. O Vasco busca atletas de intensidade e com saúde para poder reforçar o elenco. A avaliação da comissão técnica e também da direção do Vasco é que o clube precisa de jogadores com essas características para disputar principalmente as competições de mata-mata. Pelo lado financeiro, o atacante é considerado uma boa oportunidade de mercado, tendo em vista que o seu salário e o valor da sua transferência são bem abaixo, né, do mercado brasileiro. A gente sabe que hoje na América do Sul nenhum mercado consegue competir com o mercado brasileiro, né? E o salário que recebe no Equador é muito menor do que o que se paga aqui no futebol brasileiro, então isso não é um problema. E a informação é que esse negócio pode ser fechado ainda hoje. O Vasco aguarda hoje a resposta do Independiente del Valle, mas as tratativas ali da última proposta, né, que o Vasco ofereceu ao Del Valle, parece que agradaram e tudo caminha para um desfecho positivo. Então, Cláudio Spinelli, enfim, o Vasco pode sacramentar essa contratação aí nas próximas horas. Inclusive, lá na imprensa equatoriana já tem a informação que o Del Valle está buscando um outro atacante, né? Está tentando contratar aí um outro atacante justamente para substituir o Cláudio Spinelli, que deve vir para o Vasco da Gama. Então a gente pode dizer que a negociação avançou e que o argentino de 29 anos está perto de se tornar reforço do Vasco da Gama. Agora eu falo aqui sobre Cuiabano, o lateral esquerdo cuiabano que é desejo do Vasco para essa temporada de 2026. De acordo com informações do canal Atenção Vascaínos, o Vasco está com negociações encaminhadas para poder comprar o lateral esquerdo cuiabano. A princípio, a negociação não está sendo tratada como empréstimo, não. É compra em definitivo.
Essa foi a informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos. Então o Vasco também avançando para fechar a contratação do cuiabano. Então, 2 reforços aí que podem pintar no Vasco nessa semana, nos próximos dias. Ontem o presidente Pedrinho concedeu uma entrevista quando estava viajando, indo embarcar para a cidade de Mirassol. Ele falou com os amigos do podcast Cruz Maltino e confirmou que o Vasco realmente negociava com o cuiabano e com o Spinelli. Agora, as informações que o Vasco avança nessas 2 negociações e esses 2 jogadores estão perto de se tornarem reforços do Vasco. E aí, quero a sua opinião. Você acha que são bons jogadores? Eu acho que todos os 2 chegam para agregar bastante nesse elenco do Vasco. Eu acho que são 2 contratações interessantes do Vasco da Gama e tá tudo muito perto de ser concretizado. Bom, Vasco joga hoje pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta a equipe do Mirassol na estreia do campeonato fora de casa. O Vasco já começa aí enfrentando a sensação do Brasileirão do ano passado, o Mirassol que conquistou uma vaga na Libertadores da América através do Campeonato Brasileiro. Para essa partida de hoje, o Vasco ainda não vai contar com seus 2 principais reforços, Brenner e Marino Inestrosa. Os 2 jogadores já apareceram no bid da CBF, mas como nem treinaram, com o restante do elenco, foram contratados essa semana, não teve tempo hábil aí para o Fernando Diniz colocar esses 2 jogadores na lista de relacionados. O Vasco também não terá Paulo Henrique, que sentiu, durante a semana nos treinamentos, e Pumita Rodrigues será o titular na lateral direita. Lá pelo lado do Mirassol, a gente pode ter um reencontro, de Yuri Lara com o Vasco da Gama, ele que subiu com o Vasco, na Série B de 2022. A princípio ele deve começar no banco de reservas. Vamos aqui para a provável escalação do Vasco e depois a gente passa a escalação do Mirassol também. O Vasco deve ir a campo hoje com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton na lateral esquerda, Cauã Barros, Thiago Mendes e Felipe Coutinho. Na frente, Nuno Moreira, Andrés Gomes e GB. GB deve ser mantido no time titular para a partida de hoje contra a equipe do Mirassol. O provável Mirassol é Walter no gol, Daniel Borges, João Vitor, William Machado e Reinaldo, o King Naldo, Neto Moura, José Aldo, que não é o lutador, e Shailon. E na frente, fazendo o trio de ataque, Galeano, Alisson e André Luiz. Esse é o time do treinador Rafael Guanês, que foi a sensação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Meus amigos, quero o seu palpite para essa partida, tá? Quanto você acha que vai ficar esse jogo? Deixa aqui nos comentários. Mas o melhor lugar para você palpitar nesse jogo é na BetSul, a sua bet de norte a sul. Aqui no comentário fixo tem o link da BetSul. Venha para a BetSul se divertir e fazer as suas apostas esportivas. Tamo junto, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima, fui!